Graça e paz, irmãos. Ei, que bênção estar aqui com você mais uma vez para adorar o nome do Senhor. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Vamos abrir em Atos. Alguém se alegra de estar na casa de Deus? Aleluia. É um motivo de grande alegria mesmo. Atos capítulo 20. Nós vamos continuar esse culto, irmão. Vamos continuar o culto. E o que é o culto, irmão? A não ser adoração ao nosso Deus, e entregar a Deus o que nós temos, abrir o nosso coração, nos derramar diante de Deus. Que grande oportunidade nós temos hoje aqui de cultuar o nosso Deus. Atos capítulo 20. Eu quero ler com você do 7 em diante. Atos 20, glória. Atos 27 diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos graças, Senhor, nessa noite, louvamos o teu santo nome aqui neste lugar. Queremos, Senhor, ser ministrados, Pai, por tua santa palavra, e cremos que esta palavra ela tem poder e ela pode causar transformações em nossas vidas hoje, aqui neste lugar. Por isso, nos colocamos à tua disposição, Senhor, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu quero ministrar hoje sobre um tema: uma igreja de Deus é o quê? Se alguém te perguntasse hoje, uma igreja de Deus você diria o quê? Uma igreja é um lugar onde pessoas que creem em Deus se reúnem, amém? Existem igrejas que são de Deus e igrejas, não estamos julgando, mas igrejas que nós sabemos que são doutrinas falsas, que não são de Deus. Nós cremos que essa é uma igreja de Deus. 4 amém. Nós cremos que a igreja viva é uma igreja de Deus. Oh glória, amém. Ainda bem que você crê comigo. Uma igreja de Deus Aí se alguém te perguntasse, uma igreja de Deus você diria o quê? É o quê? Se comporta como? De que maneira? Vive como, né? Antigamente, eu nem sei se existe ainda, existia o Globo Repórter. Quem lembra do Globo Repórter? Aonde vive, o que come hoje no Globo Repórter? Se hoje alguém perguntasse, o que é uma igreja de Deus? Aonde ela vive, aonde ela se comporta, como eu identifico se essa igreja é uma igreja de Deus ou não? Como eu noto isso? Como que eu vou saber se eu estou chegando aqui agora, se eu estou conhecendo agora, ou se eu estou andando há algum tempo? Como eu vou saber se a igreja viva é uma igreja de Deus ou não? Obrigado, irmão. Por que, irmão, eu estou querendo propor isso para nós, né? Nós estamos pertinho de virar o ano.
né? Quem tem expectativa aí de um 2025 abençoado? Amém. Nós somos assim, nós temos esperança, nós temos fé, nós cremos que Deus Ele vai renovando as suas promessas, nós cremos que Deus tem algo preparado para os seus filhos, nós somos dessa maneira, amém? Porque nós cremos que Deus é o nosso Pai, Ele cuida de todas as coisas. Então nós cremos que vamos entrar em um ano, e esse ano também será um ano abençoado, também será um ano de conquista, também será um ano de saúde, também será um ano em que a sua família vai estar unida, vai viver as bênçãos do Senhor, também será um ano onde as portas serão abertas, também será um ano onde Deus vai usar você de uma maneira tremenda. Nós cremos nisso. Mas irmãos, nós precisamos ser maduros, e nós também precisamos entender que a maioria das coisas que vamos viver, seja na nossa casa, seja sobre os nossos sonhos, seja sobre o que Deus tem preparado para as nossas vidas, depende de nós, sim ou não? Depende de mim. Há uma palavra de Deus liberada sobre a minha vida, amém? Há uma palavra de Deus liberada sobre a igreja viva, amém? Há uma palavra de Deus liberada na sua direção. Mas para que a gente possa viver essa palavra, nós vamos ter que nos posicionar, nós vamos ter que ser uma igreja de verdade, ser a igreja que Deus chamou, ser a igreja que Deus escolheu, ser a igreja que Deus tem planejado. E eu tenho pensado muito sobre isso, irmão. Tenho pensado muito sobre o que é a igreja viva. Para que toda essa mudança, né? Eu não quero falar hoje de mudança física, irmão, né? A gente já vem falando muito disso, a gente tem trabalhado muito isso. Vai dar tudo certo, a gente vai conseguir terminar, vai estar tudo bem. Eu quero falar sobre coisas espirituais hoje aqui nesse lugar, para que a gente possa entender que há uma mudança espiritual acontecendo também, na minha vida e na sua. Eu também estou envolvido nessa mudança, eu também estou envolvido no grande plano que Deus tem para a minha vida, amém? Então uma igreja de Deus, ela é o quê? Para que nasceu a igreja viva? Para que nós estamos aqui, irmãos? Para que nós nos esforçamos? Para que nós estamos construindo? Para que nós estamos planejando? Para que nós estamos orando? Para que serve essa igreja? Você concorda comigo que já existem muitas igrejas? Na Praia Grande há um estudo, irmão, da prefeitura, que existem mais de 1.200 igrejas. É bastante igreja, sim ou não? Para que mais uma? Para que essa igreja? Para que a igreja viva? Por que a gente está implantado aqui? Por que nós estamos nesse lugar? Por que nós vivemos? Pelo que nós vamos lutar em 2025? Você consegue entender isso? Porque muitas vezes nós permitimos que a nossa vida espiritual, ela fique no automático. E aí, por que eu estou aqui? Não sei, eu estou aqui. Alguém me trouxe, Deus me mandou, eu estou aqui. Vai fazer o quê? Não sei. Estou esperando Deus falar, estou esperando Deus responder. Pois bem, hoje eu vim aqui te dizer, irmão, Deus tem um projeto para o corpo, amém? Igreja viva. Mas para que esse projeto funcione, cada parte do corpo precisa estar vivendo aquilo que Deus chamou para viver. Nós precisamos estar vivos. Olha o trocadilho. Igreja viva precisa estar viva. Amém? E esse texto nós estamos, que a gente acabou de ler, nós estamos vendo uma passagem onde está rolando uma conferência aqui, está rolando um congresso, está rolando um culto especial aqui. O Paulo chegou. Quem que é o Paulo? Aquele que implanta a igreja. O Paulo é aquele que prega o evangelho. O Paulo é aquele que roda nações implantando igreja. E hoje não é qualquer culto, o Paulo chegou para pregar. E o Paulo não está aqui, irmão, mas a palavra de Deus está aqui. E nós podemos entender que essa palavra também é uma direção de Deus para as nossas vidas. E o Paulo está pregando para uma galera, numa igreja bem bonita,
o texto faz questão de dizer que tem muitas candeias, tem muita luz. Para aqueles irmãos que é meio preconceituoso, achando que a ideia de luz diferente, arandelinha, é coisa da igreja moderna, irmão. Olha o que o Atos está dizendo aqui. O culto que o apóstolo Paulo estava pregando numa conferência era cheio de luz para todo lado. Alguém se alegra com isso? 2000 anos atrás, irmão, quem passava na rua, olhava para o terceiro andar, falava: uau, que lugar lindo é esse, cheio de luz, está ficando bonita a nossa igreja, sim ou não? Sim, a iluminação não vai ser essa, mas vai ser dessa cor, eu disse aqui a semana passada, e nós vamos caprichar o máximo que a gente puder aqui neste lugar, para que a gente possa fazer um excelente trabalho espiritual, mas que também esse lugar seja um lugar de bênção, também esse lugar exalte o nome do Senhor, amém? Glória a Deus por isso. Então, o contexto, o que esse texto está narrando é o quê? Está tendo um culto, o apóstolo Paulo está lá, ele não consegue vir sempre, ele não pode estar toda hora, por quê? Ele está rodando o mundo, ele implanta uma igreja, fica um tempo ali, meses, anos em algum lugar, ele vai se revezando em implantar a igreja e ficar preso. Ele implanta uma igreja, fica um tempo naquele lugar, depois ele fica preso um tempo porque ele está pregando o evangelho, e essa é a vida do apóstolo Paulo, mas naquele local, ele chegou ali naquele momento para pregar. Então, o contexto é esse, está rolando uma noite diferente, está rolando um culto diferente, está rolando um tempo especial, Deus está falando de uma maneira diferente. Igreja Viva, eu quero trazer isso sobre as nossas vidas, já vai acordando aí, nós estamos vivos, amém? Está rolando um tempo especial sobre essa igreja, onde Deus está fazendo coisas diferentes, está mudando algumas coisas, e isso também vai alcançar a sua vida, se você crê, diz amém. Amém. Eu preciso que você esteja comigo aqui nessa pregação, para você entender que essa palavra também é para a sua vida. Então, uma igreja de Deus eu não sei o que você pensou, uma igreja de Deus eu separei aqui 5 tópicos. Primeiro, você vai concordar comigo, uma igreja é um lugar de adoração. Quem veio para adorar aqui hoje? A gente fala tanto isso, irmão, a gente repete isso. A igreja de Deus é um lugar de adoração, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se há um tempo novo começando, alguém crê? Se Deus está fazendo alguma coisa sobre a igreja viva, alguém crê? Então, como nós vamos responder isso? Adorando e engrandecendo o nome dele aqui neste lugar. Quem veio para adorar hoje? Quem se alegra em adorar, irmão? Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu não sei se a lâmpada vai estar funcionando, eu não sei se o som vai estar direito, eu não sei se o louvor vai ser da maneira correta, mas também não me importa, porque eu estou indo para a casa do meu Deus. O que eu quero é adorar o nome dele. Uma igreja de Deus é uma igreja que tem adoração no seu coração, na sua boca, no seu modo de agir. É uma igreja que deseja estar perto dele para dizer: eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, muito obrigado, Senhor, eu quero estar na tua presença, Senhor, eu quero adorar o teu nome. Eu vim pregar para essa igreja hoje, irmão. Eu vim pregar para uma igreja viva, vibrante, que deseja a presença dele, não importa o restante. O que eu quero quando eu vou à casa do meu Deus é me conectar com ele, é abraçar ele, é sentir a presença dele, é adorar o nome dele. Uma igreja de Deus adora. Uma igreja de Deus é um lugar de adoração. Perceba, irmão, se uma igreja de Deus é um lugar de adoração,
A adoração, ela não pode ser dividida com algumas coisas. Por exemplo, adoração combina com murmuração. Então por que muitas vezes nós murmuramos? Pensando que aqui é uma igreja, um local, mas pensando que nós somos a igreja de Deus nessa terra, amém? Amém? Então, eu sou uma igreja de Deus. Se uma igreja de Deus é um lugar de adoração, eu, aonde estiver, me torno um ponto de adoração. Então, de uma mesma fonte, não pode jorrar dois tipos de água. Se eu sou de Deus, quem é de Deus aqui? Quem é de Deus faz assim, ó. Diga eu sou. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Se eu sou uma igreja de Deus, então eu sou um lugar de adoração. E adoração com murmuração não dá certo. Sim ou não? Então a gente escolhe adorar ou murmurar? Estou com problema, estou com dificuldade, estou com escassez, estou passando por uma fase difícil, está rolando uma tempestade, eu não sei como vai ser amanhã, eu vou adorar ou vou murmurar? Quem é de adoração dá glória. Então perceba que a maneira como nós respondemos ou agimos, isso tem a ver com o que a gente atrai para as nossas vidas. Se eu respondo uma chuva, uma tempestade, um tempo difícil, uma doença, um problema, uma demissão, uma briga, se eu respondo com adoração, o que eu vou atrair sobre a minha vida é o fim dessa tempestade. Agora, se eu respondo com murmuração, o que eu vou atrair é mais problema. Então, uma igreja de Deus é madura para entender e identificar. Satanás está tentando me paralisar, mas o que eu tenho contra Satanás? Eu tenho a minha adoração, eu tenho o meu coração quebrantado, e como dizia o irmão Lázaro, eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Uma igreja de Deus é uma igreja que adora, irmão. Você é um altar de adoração, não tem outra opção. Então quando você tiver vontade de murmurar, tem alguém que não mente aqui? Tem alguém que não mente? Eu estou falando o quê? Grego aqui? Tem alguém que não mente? Alguém levantou a mão, pelo amor de Deus. Os outros tudo mente? Gente do céu, peraí, eu vou mudar o sermão aqui. Tem alguém que não mente aqui? Glória a Deus, amém. Tem que ver direitinho, né? Tem gente que mentiu falando que não mente, né? Mas não é esse o assunto. Já que você é uma igreja de Deus que não mente, eu vou fazer uma pergunta para você, espero que você responda com verdade. Uma igreja de Deus adora, não murmura, amém? Quem tem vontade de murmurar aqui? Quem essa semana que passou deu uma pequena murmuradinha em algum momento? Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque o Senhor está nos alertando. Igreja Viva, eu tenho um plano de poder para realizar na sua vida. Mas nós precisamos estar atentos e entender como o Senhor está movendo. Então vontade de murmurar vai existir? Se você não tiver, irmão, você é melhor que eu. Que às vezes dá uma vontade brava de reclamar, de murmurar. Não aguento mais, Jesus. Mas o problema não é ter vontade, porque somos humanos e temos lutas o tempo todo contra a nossa carne. O problema é o que nós vamos fazer. A vontade vai vir,
Mas você vai ceder à vontade ou você vai dizer: a minha boca é altar de adoração? Isso vai causar toda a diferença no ambiente onde você está inserido, na sua casa. Porque tem casa de crente, irmão, que parece um octógono, um ringue de luta. Por que que tem crente que prefere trabalhar e fazer hora extra do que voltar para casa? Porque é só confusão, porque o ambiente está ruim, porque precisa de uma intervenção. Então experimenta, crente, antes de reclamar, ou na hora que você estiver cheio de vontade de reclamar, põe um louvor de poder lá na sua casa. Eu quero reclamar, não estou com vontade de orar, não estou com vontade de cantar louvor, mas eu sei que o remédio, que a cura, que a transformação vem eu matar a minha carne. Então mesmo sem vontade, eu vou pôr um louvor lá em cima, e o capeta vai ser obrigado a sair correndo daqui. Não é sobre vontade, é sobre saber o que é certo e colocar em prática. Porque as nossas vontades muitas vezes vão nos enganar. O nosso coração é enganoso, e às vezes a gente acha que está cheio de razão, e somos os maiores responsáveis por tudo estar dando errado na nossa vida. Por quê? Você foi criado para adorar. Se você não está adorando, então alguma coisa vai estar errado. Quem entende? Foi criado para adorar. E quando você adora, você se aproxima de Deus, irmão. Quando você se sujeita, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste à vontade de murmurar. É isso que a Bíblia diz? É quase isso. Resiste ao diabo. E o diabo? O diabo vai embora da sua vida em nome de Jesus. Então uma igreja de Deus é um lugar de adoração. Então, irmão, o que tem que ter? Lá na tua casa, adoração. Lá no teu carro, adoração. Lá no seu trabalho, adoração. No meu trabalho eu não posso colocar louvor, mas na tua mente, no teu coração, a adoração pode estar lá em cima. Você pode estar no pior lugar do mundo, no mais escuro que tiver, não tem problema, porque a luz vem de dentro de você, porque o Espírito Santo habita dentro de você, e o poder que está em você é maior que o mundo. Então você é um transformador de ambiente. Uma igreja de Deus é um lugar de adoração. Segundo, uma igreja de Deus perceba que eu não vou contar nenhuma novidade hoje aqui. É um lugar que busca a sua palavra. Vamos ler aqui o texto, versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo, o apóstolo, falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Uma igreja de Deus é uma igreja que busca a sua palavra. O culto estava rolando, aí a galera falou: Paulo está aí, vai Paulo, pode falar, a gente quer ouvir. Nós queremos mais de Deus. Uma igreja de Deus é uma igreja que tem fome e sede da presença e da palavra dele. O Paulo pregou até meia-noite, irmão. Aliás, depois a gente vai ver no texto que ele foi mais longe ainda. Então ele começou a pregar, 4 horas da tarde, meio-dia, que não está falando. E meia-noite ele estava fazendo o quê? Pregando. Quem quer ter sucesso na sua vida espiritual? Precisa buscar a palavra. Precisa buscar a palavra. Você quer saber se você é falido? Você quer saber se você está errado? Você quer saber se você está perdido? É você não ter contato nenhum durante uma semana inteira com a sua Bíblia. Quem está entendendo?
Estou na presença de Deus, eu sou ungido de Deus, eu tenho o chamado de Deus, eu sou o pregador de Deus, eu sou o missionário de Deus, eu sou o levita de Deus, eu sou o ministro de Deus, que não busco a palavra de Deus, que não leio a palavra de Deus, que não tenho contato com a palavra de Deus, que não leio a Bíblia, que tenho dificuldade para me concentrar. Hoje, alguns estudos dizem, as pessoas vão ensinar pregadores, dizem que você não pode falar mais do que meia hora, porque depois de meia hora o povo já não está mais te ouvindo, só está pensando em ir embora e tomar banho, o que vai fazer amanhã e na pizza que vai comer. Só que o que eu creio que está escrito na palavra é que uma igreja de Deus, igreja viva é uma igreja de Deus, amém? Tem desejo pela palavra dele, entende que as respostas que ela precisa está na palavra de Deus. Existem muitas questões, existem muitas dúvidas, existe muita confusão no meio da igreja, que seria resolvido se a igreja lesse, se a igreja fizesse a leitura, pelo menos 10 minutos no dia, da palavra de Deus. Quem acha que uma igreja de Deus deveria ler a Bíblia pelo menos 10 minutos por dia? Faz assim. Você fala a verdade ou você fala mentira? A igreja de Deus mente? Você tem feito essa leitura? 10 minutos, irmãos. Dá para ler 2 capítulos. Meia-noite a galera está aqui, ouvindo o culto, ouvindo o irmão pregar, sendo edificado. Quem busca a palavra de Deus é edificado. Quem busca a palavra de Deus é fortalecido. Quem busca a palavra de Deus enfrenta as coisas das trevas e vence, porque a palavra é a luz sobre a sua vida. Quem busca a palavra de Deus é quem vence, é quem conquista. Você quer conquistar, igreja? Diminuiu já. Busca a palavra. Uma igreja de Deus é quem busca a palavra dele, amém? Terceiro, esse é legal. Uma igreja é um lugar de pessoas acordadas, vivas. Vamos ler o 8 aqui, Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Versículo 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso do Paulo. Eu vou olhar aqui também. Deu certo aí, irmão? Nós estamos aí vivendo essa série com esses ar-condicionados, vai dar tudo certo. Uma igreja de Deus é uma igreja acordada. Uma igreja de Deus é uma igreja viva. Uma igreja de Deus é uma igreja vibrante. Uma igreja de Deus é uma igreja contagiante. Uma igreja de Deus é uma igreja que muda, transforma os lugares aonde ela está. Quem já brigou contra o sono aqui, irmão? Eu sou horrível de dirigir à noite. Horrível. Às vezes eu invento de sair, a gente sai, faz alguma coisa, aí vai pegar a estrada à noite. Tem gente que prefere, né? Não tem trânsito, vai de boa. Eu sou ruim demais, irmão. Passou meia hora, eu estou lutando contra o sono. Lutando mesmo. Um dia desses a gente foi, eu nem lembro aonde, num casamento, eu acho, né? Um casamento em Mairinque, acho que é isso, Mariporã. Fomos num casamento lá, tem uns meses já, uns 4, 5 meses. E aí, a Carol já conhecendo,
o marido que tem, né, a bispa, falou: amor, não é melhor a gente pegar uma pousadinha lá? Que a gente vai pro casamento, é a viagem, na hora de voltar. Eu falei: não, aqui, confia, o pai está na casa. Aí vou nada, que pousado, quero dormir na minha casa. Chegamos, fomos lá no casamento, mó bênção. Lá no casamento eu já comecei a perceber que ia dar errado. Um sono bravo. E aí tinha 2 horas de viagem. Eu falei: meu Deus, é só misericórdia. Moço, tem café aí? Tem, dá um balde aí, por favor. Fui tomar café, parei no posto, comprei energético. Falei: tá de boa aqui, eu vou desse jeito aqui, eu vou chegar lá. Chegou, irmão, antes de descer a serra, descendo a serra aqui, eu com 2 crianças no carro, minha mulher, tudo de mais precioso que eu tenho na vida no carro, e fazendo assim, ó. A minha mulher sábia, uma mulher sábia dificular, amém? E salva a família também. Sentada atrás de mim, começou a dar uns carinhos assim, diferente. De acordo com a velocidade da pescada, o carinho aumentava a intensidade. Se é que você me entende. Amor, tá tudo bem? Pá! Tá acordado? Pá! Aí você abre a janela, taca água na cara, parece que nada vai dar certo, irmão. Teve alguém que já teve uma experiência parecida? Vai saber o que eu estou falando. Vontade de dormir, irmão, era grande. Brigando com sono. Alguém disse que você briga com a fome, com vontade de ir no banheiro, com muitas coisas. Com o sono, o disjuntor parece que desliga. O Eutico, que é esse jovem que está sendo narrado aqui, ele estava no culto, ele estava acordado. Se nós formos fazer uma comparação com a nossa vida cristã, muitas vezes é assim que a gente chega, ligadão, com vontade de ouvir a palavra, de buscar a palavra, de adorar. Participou do louvor, o Eutico participou do louvor, começou a ouvir o culto, estava vivendo com Deus, estava tudo certinho. Mas em um momento, o Eutico pegou no sono. Irmãos, isso é muito comum na vida cristã. Nós vemos muitos irmãos no meio do caminho, pegando no sono. Só que uma igreja de Deus não é uma igreja sonolenta, não é uma igreja preguiçosa, não é uma igreja dorminhoca. Deus chamou uma igreja viva. A semana passada eu disse aqui e repito: se você está cansado, vai para a tua casa, irmão, fecha a porta, vai lá dormir, dorme 2 dias seguidos, pega a folga, some, desliga o celular, vai descansar. Mas no dia que você acordar, levanta, toma um banho e vai para cima, porque o Senhor chamou você para viver e viver a vontade dEle. O Eutico dormiu. O Eutico estava na janela. Quem entende isso? Na janela, irmão. Sei lá, se a gente for imaginar aqui, dá para imaginar muita coisa. O Eutico estava vendo o apóstolo Paulo pregar, e estava vendo o que estava rolando lá fora. Quantos de nós tem vivido dessa maneira, na janela? Eu quero ficar aqui porque eu gosto da igreja, eu quero ficar aqui porque eu gosto da palavra, eu quero ficar aqui porque eu gosto do louvor, eu gosto dos irmãos, mas eu também gosto do mundo, mas eu também gosto das coisas do mundo. Então deixa eu ficar aqui na janela, porque aqui eu consigo olhar a igreja e consigo olhar o mundo. Só que uma igreja de Deus é de Deus. Quem entende isso?
uma igreja de Deus não é do mundo. Então, se eu sou de Deus, eu preciso viver as coisas de Deus. E o Eutico estava lá, no culto, estava lá, vivendo, estava lá, se alimentando, estava lá, adorando. E em algum momento ele dormiu. E ele não tinha nenhuma esposa para bater nas costas dele e falar: acorda. Ele foi, a Bíblia diz que ele foi vencido pelo sono. Irmão, eu tenho algo aqui para refletirmos hoje. Na nossa vida espiritual, Maria está dando glória aqui, ó. Na nossa vida espiritual, nós estamos acordados ou estamos dormindo? Nós estamos na janela ou nós estamos sentados ouvindo a palavra de Deus, querendo mais de Deus? Eu estou olhando para a igreja, para Deus, e estou olhando para o mundo, ou eu estou só olhando para as coisas que Deus tem para a minha vida? Eu estou vencendo o cansaço ou o cansaço está me vencendo? Eu estou acordado ou eu estou dormindo? Vou fazer pela primeira vez hoje, hein? Demorei para fazer. Olha para o teu irmão aí. Vê se ele está com cara de sono ou se ele está acordadão. Está acordado ou está dormindo? Alguém pergunta assim: você está dormindo? Aí o outro responde: Deus me livre, mas quem me dera. Você percebe, irmão, que Deus chamou você para viver algo maravilhoso, para viver algo poderoso na presença dEle? Deus chamou você, irmão, para ser um pregador das boas novas. O que eu estou falando aqui não é só sobre cansaço físico. O que eu estou falando aqui é de pregadores que estão dormindo e não têm pregado a palavra de Deus. O que eu estou falando aqui é de evangelistas que estão sonolentos, que estão dormindo e não têm pregado a palavra de Deus. O que eu estou falando aqui é sobre mestres, pessoas que foram chamados para ensinar a outros, mas no momento estão dormindo, e o Senhor me trouxe aqui para dizer: acorda, porque eu quero usar a sua vida. Não é sobre um sono físico, é sobre um sono daquilo que Deus chamou você para fazer. Muitos foram vencidos pelo sono, e a igreja de Deus não é vencida pelo sono. A igreja de Deus é uma igreja que triunfa, que vence e que avança. E eu creio que a igreja viva é uma igreja que avança, e nós vamos viver coisas poderosas em Deus aqui neste lugar, para a honra e glória do nome dEle. Então, fique bem acordado. Amém? Quarto, a igreja de Deus é um lugar de abraço. Olha o que o texto diz. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Eu estou falando de coisas espirituais aqui, então perceba, irmão, o poder que existe em um abraço. O irmão não só dormiu, o Eutico dormiu e fez o quê? Caiu. Você conhece alguém que caiu? Você conhece alguém que começou no culto? Vamos falar da igreja viva aqui. Outro dia eu fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo, irmão.
eu postei alguma foto e aí apareceu uma notificação do Facebook. E aí eu entrei no Facebook, fazia muito tempo que eu não entrava, para ver ali a notificação que tinha. E no Facebook, antigamente, tinha muita gente, sei lá, tem mais de 2.000 pessoas no Facebook, nem sei quantos. E eu comecei a olhar algumas pessoas ali, tão preciosas, irmão. Você olha para o teu irmão aí, ou para a tua irmã que está do teu lado, essa pessoa é preciosa, sim ou não? Sim ou não? Pessoas tão preciosas, que um dia estiveram aqui, ó, ocupando alguma cadeira dessa aqui, ó, e caíram da janela, e se afastaram, e morreram. O que esse texto está dizendo é que aquele jovem estava na janela e caiu do 3º andar. Quando ele caiu lá embaixo, ele morreu. Acho que você está entendendo o que eu estou falando. Alguém que é tão precioso, mas que desviou. Alguém que é tão precioso, mas está no mundo. Alguém que é tão precioso, mas enfraqueceu por algum motivo, não está mais aqui no nosso meio. E eu quero dizer algo que eu creio sobre a igreja viva. Deus nos deu um dom, o dom do abraço. E quando você abraçar essas pessoas, elas vão voltar à vida. As pessoas que estão mortas, as pessoas que estão desviadas, as pessoas que estão enfraquecidas, você tem esse dom da parte de Deus sobre a tua vida. O poder do Espírito Santo de Deus está sobre você. Então quando você abraçar alguém, essa pessoa que está morta, ela vai tornar a viver com o poder de Deus fluindo através da sua vida. Eu quero que você, de uma maneira muito linda, fique de pé agora e abrace alguns irmãos. E diga assim: nesse abraço existe poder do Espírito Santo. Se tiver alguém aqui dormindo, se tiver alguém aqui em um momento difícil, vai ser curado agora, irmão. Esse é um abraço diferente. Então abraça uns 10 irmãos aí pelo menos. Tem uns que não gostam de sair do lugar. Você que sabe qual é a importância, sai do lugar e vai abraçar esse irmão. E diga assim: em um abraço há poder do Espírito Santo. E esse poder está sobre você. Abrace alguém e diga: você é mó bênção, irmão. Irmã, você é maravilhosa, você é de Deus, você é uma bênção. Dê um abraço carregado de poder nessa pessoa. Pode ficar de pé, irmão. Uma igreja de Deus é um lugar aonde existe um abraço com poder. Eu vou dizer de novo: uma igreja de Deus é um lugar aonde existe um abraço de poder, um abraço consolador, um abraço transformador, um abraço cheio de amor, um abraço
abraço que muda as vidas das pessoas. Essa é a igreja de Deus. Ei, perceba algo aqui, ó, que o apóstolo Paulo nos ensina. Eu vou encerrar. O culto está rolando, quem entende isso? Mas alguém caiu. O culto está rolando, mas alguém caiu. O que é mais importante? Ir atrás de alguém que caiu ou continuar fazendo culto? Uma igreja de Deus é uma igreja que se importa com quem caiu, com quem está fraco. Não é uma igreja cheia de julgamento. Porque nós muitas vezes somos assim. Outro dia eu disse isso. Como nós somos hipócritas. O irmão está na igreja e ele tem alguma fraqueza, e a gente fica: esse irmão não é crente, não pode estar ali nem fazendo isso. Aonde já se viu que absurdo o irmão fazer isso e está lá participando da igreja? Aí o que acontece? O irmão desvia, começa a vir as mensagens: vamos interceder porque o irmão foi para o mundo, vamos orar para ele voltar para a igreja. Eu estou na igreja expulsando quem está aqui. Aí quando vai para o mundo eu oro para ele se voltar. O que eu estou dizendo? Então a igreja aceita tudo que tiver agora? Não, irmão. Não. Vem aqui, Gu. O que eu estou dizendo é que Deus está chamando a igreja viva para entender algo simples. O Espírito Santo nos confronta, sim ou não? O tempo inteiro. Só que o Espírito Santo não faz assim, ó. O Espírito Santo faz assim, ó: você está errado, eu quero arrumar você, eu quero transformar você, eu quero abençoar você, mas eu quero que você fique aqui comigo. Obrigado. Nós muitas vezes queremos empurrar, quando o Espírito Santo abraça. Irmão, eu não sei como você é, mas que você pensa. Eu consigo imaginar o Paulo pegando esse jovem, cheio de compaixão, irmão, cheio de amor. O cara está morto no chão, ele passa o braço, levanta, abraça. Abraça. E nesse abraço cheio da presença de Deus, nesse abraço cheio do poder de Deus, eu tenho o último tópico, nós vamos orar. Uma igreja de Deus é um lugar de cura, é um lugar de milagre. Então a igreja é um lugar de adoração, a igreja é um lugar de buscar a palavra de Deus. A igreja é um lugar de pessoas acordadas. A igreja é um lugar de abraço, de um abraço verdadeiro, irmão. Todas as vezes que você chegar nesse lugar, escuta isso, salvo algumas exceções como o seu João, por exemplo, você homem, vai procurar os irmãos e vai abraçar esses irmãos. E nesse abraço vai existir cura, vai existir renovo. Quando chegar um homem nessa igreja, irmãos, nós temos uma missão: dar um abraço de Deus nesses homens. Irmãs, quando chegar uma mulher aqui, seja da igreja, seja nova, visitante, há uma missão nas mulheres. Esse é o Miguel dando glória. Os nossos filhos, percebe, irmão, filho de pastor, de líder, é tudo do manto. Então, quando uma irmã chegar na igreja, ou quando você chegar, nós somos uma igreja de abraço.
A igreja viva é uma igreja de abraço. Abraça, porque nesse abraço existe cura. Abraça, porque neste abraço existe amor. Abraça, porque neste abraço existe presença de Deus. Abraça, porque talvez você não precise de nada, mas a pessoa que você vai abraçar vai ser transformada pelo amor e pelo poder de Deus através da sua vida. Então há uma missão de Deus para a igreja viva. Abraça. E se eu encontrar lá no Boqueirão, no Banco Itaú, abraça. Se eu encontrar lá no Atacadão, abraça. Se eu encontrar lá na praia, abraça. Se eu encontrar lá na 25 de março, porque nós não somos de um prédio, nós somos de Deus, e uma igreja de Deus abraça. Está junto. Não é só um abraço, irmão, é uma mensagem. Quando você abraça, você está dizendo: eu estou te abraçando porque eu estou junto com você, porque eu amo você, porque Deus está nas nossas vidas e porque esse abraço tem poder. Se você não gosta de abraço, o Espírito Santo vai ministrar a sua vida hoje, irmão, porque essa igreja já abraçava, mas a partir de hoje vai abraçar muito mais. E nesse abraço, escuta isso, irmão, isso é algo profético. Tem muita coisa louca que usa o nome de profético, coisas que não existem, coisas que não são de Deus, promessas vazias. Mas existem coisas que são realmente proféticas, que são espirituais, que nós falamos que pela fé nós cremos que vai acontecer. Então escuta isso: o seu abraço a partir de hoje é em o nome de Jesus. Não é um abraço natural, é um abraço cheio de poder. Quando você abraçar alguém dormindo, essa pessoa vai acordar. Quando você abraçar alguém morto, essa pessoa vai viver. Quando você abraçar alguém doente, essa pessoa vai ser curada. Porque não é você que vai fazer, mas o Espírito Santo de Deus que habita em você vai usar a sua vida, e através de você haverá cura, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Então nós somos uma igreja que abraça mesmo, e no abraço existe cura. Olha o que o texto diz, eu vou encerrar com isso. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. O Paulo parou o culto. Ele falou: o culto é importante, mas tem algo mais importante agora. Chegou lá e abraçou aquele menino, aquele jovem, e falou para os irmãos: imagina, alguém cai da janela, acontece uma tragédia, vai todo mundo, o que aconteceu, o que a gente pode fazer? O Paulo pega para surpreender, abraça e diz: ei, não fica alarmado não, não fica espantado, não fica assustado, não fica desesperado. Tem alguém me ouvindo aqui? Alguma coisa caiu, alguma coisa está fora do lugar, tem alguma coisa difícil acontecendo, não fica alarmado não, não tenha medo não, não fica desesperado não, não fica ansioso não. Um abraço de Deus está vindo sobre a sua vida, igreja viva, e a cura de Deus, esse abraço é carregado com a cura de Deus. Isso serve para você, isso serve para o que vai acontecer através de você. Então perceba, irmão, não precisa ser muito inteligente. Para a gente dar algo, a gente também está recebendo, amém? Então você também está recebendo da parte de Deus. Você também está recebendo da parte de Deus, e Deus vai usar a sua vida. Agora nós vamos orar, irmão. Mas antes de orar eu quero fazer uma pergunta. E você que disse que é honesto e não mente, não precisa levantar a mão agora, mas eu quero que você diga a verdade para o Espírito Santo hoje.
Você quer ser usado por Deus? Esse é o pensamento, essa é a pergunta. Você, ainda hoje, um dia você pode ter desejado ser usado, quem sabe você já foi muitas vezes usado. Mas a pergunta não é o que você viveu ou o que Deus usou você. A pergunta é: você ainda quer ser usado por Deus? Essa é a pergunta. Porque Deus está levantando uma igreja que Ele vai usar nesses dias. Deus está levantando uma igreja que Ele vai usar nesses dias. A Praia Grande está sendo abençoada, irmão. Eu comecei dizendo aqui, escuta isso: para que mais uma igreja? Quem se lembra disso? Para que mais uma? São 1.200. Para que a igreja viva existe? Para que mais uma igreja, irmão? Agora eu vou dizer algo que eu creio profeticamente. A Praia Grande está sendo abençoada, porque Deus está levantando uma igreja de verdade aqui neste lugar. Uma igreja que deseja abraçar. Então, para que a igreja viva existe? Existe para abraçar. Para que uma igreja, para que a igreja viva existe? Existe para adorar. Para que a igreja viva existe? Existe para buscar e mergulhar dia após dia mais profundo na palavra de Deus. Para que a igreja viva existe? Para ser uma igreja viva e vibrante, uma igreja contagiante. Para que a igreja viva existe? Para que Deus tenha pessoas para usar, para curar outros. Amém? Nós vamos responder a essa chamada de Deus aqui neste lugar, amém? Isso não tem a ver com o Bispo Júnior, isso tem a ver com você, não tem a ver com os pastores e líderes, tem a ver com o corpo, tem a ver com toda a igreja, tem a ver com a gente entender que nós somos os instrumentos de Deus nos dias de hoje. Nós somos a resposta de Deus. Eu quero orar com você, irmão. Feche seus olhos aí nesse lugar. Se você puder, incline as suas cabeças. E se você deseja ser usado por Deus, comece a dizer a Ele isso. Comece a dizer: Espírito Santo, eu tenho as minhas limitações. Espírito Santo, eu tenho as minhas dificuldades. Espírito Santo, eu tenho as minhas fraquezas. Espírito Santo, eu tenho as minhas lutas. Espírito Santo, eu tenho as minhas dúvidas. Mas eu tenho uma coisa maior do que isso, que é o desejo de viver a tua vontade. Quem pode orar dessa maneira, irmão? Quem pode orar colocando o seu coração, colocando a sua verdade, colocando as suas questões, dizendo: eu sou desse jeito, o Senhor me conhece, o Senhor é o Deus que sabe tudo que eu tenho dentro do meu coração, mas o que eu quero nesses dias, o que eu desejo nesses dias, é viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a minha vida. Se isso é uma verdade, diga assim: me ajuda. Comece a dizer: Senhor, eu quero, mas eu preciso da sua ajuda. Senhor, eu quero ser usado para transformar, mas eu preciso de um toque de transformação primeiro. Senhor, eu quero ser grandemente usado por Deus aqui neste lugar. Eu quero ser usado por Deus na minha casa. Eu quero ser usado por Deus nos lugares aonde o Senhor me colocou, mas eu preciso da sua ajuda. Nos ajuda, Espírito Santo, para que nesses dias o Senhor encontre adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Comece, irmão, a dizer isso a Deus. Comece a clamar por ser um instrumento dele nesses dias.